Hoje vamos começar mais uma aula, a gente vai continuar sobre o assunto de hipertrofia muscular, tá? Eu já fiz uma aula me acompanha no canal sobre os conceitos fundamentais relacionados ao processo de contração muscular. E hoje a gente vai entrar na hipertrofia muscular propriamente dita. Só que a gente vai entrar em um dos pilares da hipertrofia muscular, a gente vai dar foco na tensão mecânica, tá ok? Então o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco, né, sobre os pilares da hipertrofia muscular. A gente vai entrar mais a fundo na questão da tensão mecânica. Dentro da tensão mecânica, a gente vai entrar no processo de mecanotransdução, que nada mais é do que transformar um estímulo mecânico em um estímulo químico. Tá? A gente vai entender qual é a importância disso para a hipertrofia muscular e como que isso acontece. E a gente vai detalhar as principais vias de sinalização relacionadas com o processo de hipertrofia muscular. A via do mTOR, que é a mais conhecida de todas, né? P3KKT, MAPK, as vias dependentes de cálcio, a via do ácido fosfatídico, a miostatina, tá? E a MPK. E no final, a gente vai, na conclusão, vai fazer um resumo, um apanhado geral de tudo que a gente conversou até aqui. Preparados? Vamos nessa? Bom, quais são os três pilares da hipertrofia muscular? Provavelmente vocês já escutaram sobre. Nós temos três pilares fundamentais. O primeiro é a tensão mecânica, o segundo é o estresse metabólico e o terceiro é o dano muscular, ok? O dano muscular antigamente era o mais conhecido, né? Aquela história no pain, no gain, né? E hoje a gente vê que é um dos daqueles que tem um menor efeito relacionado com a hipertrofia muscular. Já caiu aquela ideia, a gente vai ver em uma outra aula, mas já caiu aquela ideia de que quanto maior a dor, maior o ganho, né? Ou seja, você precisa machucar o músculo para crescer. Isso aí já não é mais aceito, né? Não é o que a gente preconiza. Dentro da tensão mecânica e estresse metabólico, né, a tensão mecânica é aquele visto pela literatura científica como aquele que é o pilar principal do processo de hipertrofia muscular. E a gente vai ver isso, tá, mais detalhadamente agora. Então, basicamente, a tensão mecânica é aquela questão da sobrecarga, né, a força gerada para sustentar, que o músculo necessita fazer para sustentar aquele exercício, né, por exemplo, na musculação, para levantar um peso, enfim. O estresse metabólico, né, que é o resultado do acúmulo de subprodutos do metabolismo, como lactato, íons hidrogênios, fosfato inorgânico, que se acumulam no ambiente celular. A gente pode ter uma noção disso naquele pump. Sabe quando dá aquele pump no treino, quando o músculo começa a queimar? Então, aí também estaria mais relacionado com a questão do estresse metabólico. Tá? E o dano muscular são aquelas microlesões. Eles não funcionam, não acontecem de forma isolada, tá? Os três sempre estão em conjuntos. Claro que a depender da atividade física, você vai ter primordialmente um ou outro, mas eles estão sempre atuando em conjunto. Tensão mecânica, pessoal. Então, trouxe aqui uma figura para ilustrar, tá? Então, o que acontece? Está lá na academia, você faz um estímulo mecânico, tá? Esse estímulo mecânico, ele vai passar por sensores mecânicos, tá? São proteínas, como a gente vai ver. Esses sensores mecânicos, eles vão estimular a principal via, que é a mTOR, tá? São outras vias, mas a principal é a mTOR. E isso vai levar a um aumento de tradução, que vai levar a um aumento de formação de novas proteínas contráteis. Essas novas proteínas contráteis, tá? Elas vão aumentando, ou seja, você vai criando durante o tempo, né? Durante o período crônico, a consistência na academia, consistência na realização do exercício, um processo de hipertrofia muscular. Então, você vai deixando o seu músculo mais forte. Ao deixar o seu músculo mais forte, você vai conseguindo aumentar a carga. Aumentando a carga, você vai conseguir ter um maior estímulo mecânico e aí reinicia o ciclo. Tá? Então, basicamente, seria assim, né? Um resumo da tensão mecânica. Tá? Então, a tensão mecânica ela vai iniciar uma sinalização intracelular que vai estar relacionada à hipertrofia após a prática do exercício. E vocês vão entender por que é após a prática do exercício, tá? Bem no final da aula eu vou explicar exatamente por quê. Guarde até lá que a gente vai entender isso aí certinho. Beleza, mas quando que eu pego o peso, quando eu pego o peso, por exemplo, como que isso vai levar a um estímulo de hipertrofia? Tá, eu sei que vai aumentar o músculo, eu sei que vão formar novas proteínas, mas como é que ocorre essa relação? Como que o peso vai estar relacionado com o processo de hipertrofia muscular propriamente dita? Não é simplesmente, peguei o peso, construir mais músculo, acabou. Não, não é assim. Tem todo um processo bioquímico envolvido com isso, tá? E isso passa pela mecanotransdução. E qual é a definição de mecanotransdução?
é a capacidade da célula de converter um estímulo mecânico, ou seja, você está lá pegando peso, beleza? Em uma série de sinais bioquímicos que promovem o crescimento e a adaptação muscular. Então você transfere um estímulo mecânico, vai captar isso e vai converter em sinais químicos no nosso organismo. E esses sinais químicos eles vão se transformar em vias que vão trabalhar no processo de hipertrofia, de síntese proteica e também degradação proteica, ok? Então, neste fenômeno, forças mecânicas no músculo são convertidas em eventos moleculares, que mediam as vias anabólicas e catabólicas intracelulares, assim como eu expliquei agora. Ok, então, para que o sinal mecânico seja convertido em sinais bioquímicos, são necessários alguns sensores especializados, como a gente viu naquela primeira figura, tá? Então, quais são esses principais sensores? As integrinas e os costâmeros, né, eles são aqueles que são mais vistos, né, que eles são como se fossem antenas que estão lá na membrana celular para eles captarem o sinal mecânico e transferirem para sinais químicos. Tanto é que eles são considerados como mecanosensores primários, tá? Que eles vão estar lá conectando o exterior da célula com o interior da célula, ok? Além disso, nós temos as proteínas quinases de adesão focal. Elas ficam bem próximas ali às integrinas, por exemplo, e eles funcionam como interruptor molecular. Eles são muito importantes. Quando a tensão mecânica é transmitida pela integrina, tá? Ela vai ligar, ou seja, ele vai funcionar como interruptor molecular, transmitindo, começando a partir dali uma cascata de sinalização. Então a integrina e os costâmeros, eles sentem, né, a tensão mecânica, a FAC vai entender isso, né, as proteínas quinase de adesão focal vão entender isso e vão iniciar uma cascata de sinalização que vai converter no processo de hipertrofia muscular. Temos também a titina. A titina, a gente vai ver no próximo slide, ela é uma proteína, é a maior proteína do corpo humano. São molas, como se fossem molas, que funcionam ali, né, tracionando a actina com a miosina. Então, quando tem um processo de alongamento, quando você alonga o músculo, tá? Essas molas vão fazer com que exista uma força elástica que volte o músculo, tá bom? É como se fosse uma mola, que vai permitir que esse movimento aconteça. Quando você está, por exemplo, quando você está esticando muito, alongando muito o movimento, você não sente uma força para voltar? Justamente, é isso que acontece, como se fosse uma mola mesmo tracionando. Por isso que, inclusive, na musculação, a gente, em alguns momentos, pede para que o indivíduo, quando terminar de alongar o movimento, ele trave e volte, para ele não aproveitar essa força elástica para roubar. Tá? Então, quando tem esse alongamento sob tensão, esse alongamento, né, ela sinaliza para o crescimento muscular. Fala, ó, cara, se não aumentar sua musculatura, a gente vai romper. Então, aumente, tá? E os achatamentos do mionúcleos, que são os núcleos que estão dentro da célula muscular, tá? Os sarcômeros. Então, eles o achatamento leva a uma deformação, né? E esse achatamento, essa deformação, sinaliza alguns genes para o crescimento muscular também. Tá? Essa via aqui dos achatamentos dos mionúcleos, ela ainda é uma hipótese, né? Ela não foi comprovada ainda, mas leva-se em consideração que existe essa também via. Então aqui só para a gente ver, tá? Então aqui existe o estímulo mecânico, aí as integrinas vão captar, tá vendo? Um sinal externo e levar para o sinal interno, ou levar para o ambiente interno da célula, tá? Aí aqui a gente viu as FAC, que vai levar uma cascata de reações químicas que vão culminar no processo de hipertrofia muscular, né? Eles vão passar aqui por sinais mecanoresponsivos, depois eles vão transformar em sinais de mecanotransdução, que vão acabar culminando nos processos, nas vias de sinalização para hipertrofia muscular. Tá ok? E aqui a gente tem a titina. Eu trouxe aqui para você ver. Aqui a gente tem a actina, aqui a gente tem a miosina, tá? Então aqui, ó, filamento de actina, tá? E o filamento de miosina. Vocês estão vendo que eles estão conectados? E aqui a gente tem uma mola. É como tá o desenho mesmo de uma mola. Essa mola é a titina. Então, quando a gente alonga o músculo, né? Essa mola vai tracionar para que volte, tá? Para que volte a musculatura. Então, para que ela volte para o lugar. Então, essa aqui que é a titina, ok? Bom, então vamos lá. Então, a gente tem um exercício de musculação, tá? Treinamento resistido. Eles vão ativar algumas vias. Eu trouxe aqui só um resuminho. 3 vias que eu trouxe aqui nesse resumo, que são as vias principais, são a via do PI3K-AKT, que a gente vai ver, as vias do MAPK, tá bom? E as vias dependentes de cálcio,
tá ok? E aqui a gente já vê a principal via relacionada com hipertrofia muscular, a mTOR. A gente vai detalhar um pouco mais sobre ela. Vocês vão ouvir falar muito sobre mTOR. Quem estuda sobre o processo de hipertrofia muscular ouve muito falar dessa via, ok? E todas essas vias vão levar a um processo ou de síntese proteica ou de degradação proteica. Tranquilo? Então vamos começar pela via de sinalização, o mTOR, né? Que é aquilo que eu falei que ia detalhar um pouco mais. Não tem aquela frase, todos os caminhos levam a Roma, então todos os caminhos levam ao mTOR. É impressionante. Então, para ela ser ativada, né, a gente tem tanto o processo de treinamento resistido, quanto também o processo de a quantidade de aminoácidos que a gente ingere, também ativa essa via. Ficou ruim aqui. Isso. Como também a questão hormonal influencia. Então a gente tem diversos fatores que vão ativar essa via do mTOR, tá? Que eles vão levar aqui a via do mTOR, tá? E o que é o mTOR? Deixa eu terminar aqui para ver se fica mais legal isso aqui, esse slide. mTOR. Beleza. O mTOR é o alvo da rapamicina em mamíferos, tá? Ele é ativado pela tensão mecânica, por aminoácidos, por fatores de crescimento, conforme eu falei aqui para vocês. Então, sua ativação é o sinal mais potente para a célula iniciar a produção de novas proteínas. Por isso que ela é tão falada, é tão discutida. Normalmente, ela é ativada pela via PI3K-AKT, num processo de tensão mecânica, tá? Porém, ela também pode ser ativada pela via do ácido fosfatídico, como a gente vai ver aqui. Então, muitas vezes a gente vai ver, vai ler, né, sobre a importância dessa via PI3K-AKT, como se ela fosse fundamental, apenas ela para ativar o mTOR, pela tensão mecânica. Mas não. A gente tem também a via do ácido fosfatídico, a gente vai ver, ela além de ativar a via da PI3K-AKT, ela também dá um bypass lá, tá bom? E ela vai ativar, a gente vai ver uma proteína P76K, tá? Que é uma via que o mTOR, uma proteína que o mTOR esse alvo da rapamicina em mamíferos, ela vai ativar na sequência. Então, a gente vê já a importância da mTOR para hipertrofia muscular, correto? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui essa imagem para a gente ver aqui, ó, como todos os caminhos levam ao mTOR, né? Então, é impressionante. Aminoácido, hormônio, aqui, ó, tem um climuterol aqui, enfim, a gente tem diversas vias. Aqui não está nem a tensão mecânica para vocês verem, tá? Então, existem 3 proteínas chaves que são as mais importantes, né? 3 proteínas mais importantes que são chaves que o mTOR controla, tá? A primeira, que eu acabei de falar, P70S6K, que ela tem um aumento da síntese de proteína e biogênese ribossomal. O que é biogênese ribossomal? É o aumento do número de ribossomos. O ribossomo é como se fosse a indústria de proteína. Então, ela recebe a matéria-prima, né, usando aminoácidos, ela recebe a receita, que seria os RNA mensageiros, né, e lá acontece o processo de tradução, onde vai gerar proteína. Então, se eu tenho mais fábricas, eu consigo gerar mais proteínas, claro, a depender também da quantidade de matéria-prima, mas a gente parte do princípio, se a gente tem mais fábricas, a gente vai conseguir produzir mais proteína, tá? Então, o mTOR que está aqui, ela vai estimular a P70S6K, que vai aumentar o processo de síntese proteica. Além disso, essa via do mTOR, ela inibe essa via aqui, essa proteína aqui, que é a proteína 1 de ligação ao fator de iniciação eucariótico 4E. Eu só deixei o nome aqui para ficar mais claro o que é essa 4E-BP1. Essa 4E-BP1, ela inibe uma outra proteína, que é o fator de ligação eucariótico 4E. Só que esse fator de ligação eucariótico 4E, ele estimula a síntese de proteína. Bom, se essa 4E-BP1 inibe esse fator eucariótico aqui, consequentemente ele inibe a síntese de proteína. Claro, se a mTOR inibe esse fator, que inibe a síntese de proteína, consequentemente ele vai aumentar a síntese de proteína. Então, a mTOR atua por 2 vias principais, né, para o aumento de síntese de proteína. Tá? Só para vocês entenderem. Vamos falar agora da PI3K-AKT, que eu falei que é uma via super importante. Então, a tensão mecânica ela pode ativar essa via diretamente ou através de fatores de crescimento como hormonais, como o IGF-1. Essa PI3K-AKT ela atua sobre 2 vias. Uma via anabólica, a partir da ativação da via mTOR, que foi aquela que a gente conversou agora, né, alvo de rapamicina de mamíferos, e a via anticatabólica. Por quê? Essa PI3K-AKT ela vai inibir
tá? Vias que promovem a quebra de proteínas, a proteólise, tá? Como, por exemplo, a da família FOXO, que é um subgrupo da família Fock-Head de fatores de transcrição que estimulam a atrofia, e a via do GSK3, que é glicogênio sintase quinase beta 3. Bom, mais uma vez, deixei o nome aqui só para ficar mais claro. Então, o que vai acontecer com a via da PI3K-AKT? Vai vir a tensão mecânica, vai ativar, vai ter a sinalização para ativar essa via, tá? E aí ela vai inibir, tá? Isso aqui é de inibir, tá? Essas vias, tá? Que iriam favorecer, essa aqui favorecer o catabolismo, e essa aqui é uma via que inibe a síntese proteica. Consequentemente, ela está aqui favorecendo a síntese de proteína e diminuindo o catabolismo muscular, tá? E ela atua, seriam aqui as vias anticatabólicas, né? Anticatabólicas. E essa aqui seria a via anabólica, que ela estaria atuando sobre a via mTOR, que vai levar a um processo de síntese de proteína. Então é uma via super importante essa PI3K-AKT. Né? Quando vocês forem ler, né, alguns artigos ou então literatura sobre o processo de hipertrofia muscular, eles detalham bem essa via, tá ok? E aí a gente vai para a próxima via, a MAPK. A MAPK, que é a proteína quinase ativada por mitógenos, ele é um regulador da expressão gênica, de status de oxidação e redução no metabolismo, ou seja, é um fator que faz a regulação do nosso metabolismo, ok? Então ele não atua apenas nessa via anabólica, mas no metabolismo de forma geral, expressão gênica. Então, quando a gente tem um processo quando a gente está lá fazendo um treinamento resistido, lá, existe um processo de tensão mecânica, essa via ela é ativada. E essa via ela está relacionada com biogênese ribosomal, que foi aquilo que a gente viu, tá? Proliferação de células satélites. Se vocês acompanharam aquela aula sobre conceitos fundamentais, vocês vão ver a importância das células satélites, né? Que elas vão se proliferar, se fundir, vão gerar novos mionúcleos, e esses novos mionúcleos vão aumentar a síntese proteica e vão aumentar também a hipertrofia muscular. Tá? Isso aí é só voltar para aquela aula de conceitos fundamentais de hipertrofia que está aqui no canal. Ela pode, por algum dos módulos, ela atua por 3 módulos, ok? Um dos módulos ela atua também ativando a via do mTOR, tá? Ela atua também ativando essa via que vai levar a um processo de síntese de proteína. E o aumento de um processo de transcrição proteica. Então, a transcrição proteica, para quem não sabe, é a formação dos RNA mensageiros. Esses RNAs mensageiros, tá? Eles vão ser a receita do bolo lá, que vai para o ribossomo, tá? Que aí no ribossomo, o RNA mensageiro, junto com os aminoácidos, ok? Ele vai chegar e criar e gerar a proteína, beleza? A proteína, vou botar aqui, isso aqui é como se fosse uma proteína, tá? Ficou horrível, né? Mas enfim, vou fazer melhor, vou gerar a proteína. Pronto. Ok? A próxima via de sinalização, para vocês entenderem que o processo de hipertrofia muscular é muito mais complexo do que justamente simplesmente pegar o peso e acabou, e gerar proteína. Né? Aquele resumo da primeira figura, do início da aula, é muito mais complexo do que aquilo. Tá? A gente tem outra via de sinalização, que são as vias dependentes de cálcio. Se vocês lembrarem lá da aula de conceitos fundamentais, por isso que eu falei que era importante para que a gente trouxesse as próximas aulas, o cálcio ele atua, né, no processo de contração muscular. Para quem lembra, o que vai acontecer? Para quem não lembra, na verdade, o que acontece? Você tem via sinalização, né, pelo sistema nervoso central lá pelo neurônio motor, chega na placa motora, ele libera acetilcolina, que vai despolarizar a membrana celular. E aqui a gente vai ter os receptores, tá, dessa despolarização, que vão abrir, né, lá no retículo sarcoplasmático e vão liberar cálcio para a célula muscular, para dentro da célula muscular. Esse cálcio que vai ser liberado, ele vai se ligar com a troponina, por isso que é importante, ele se liga com a troponina. A troponina, quando recebe o cálcio, ela vai ativar de forma com que a tropomiosina libere o espaço para a cabeça da miosina se conectar com a actina. Então, o processo de contração muscular só vai acontecer se o cálcio tiver cálcio para chegar e conectar com a troponina, essa troponina poder liberar a tropomiosina para que a cabeça da miosina consiga conectar com a actina, que aí a partir do momento que ele consegue conectar com o filamento de actina, ele consegue puxar, e acontece
o processo de contração muscular, né, a partir da utilização da nossa moeda energética, que é o ATP. Então, a gente já tem essa importância do cálcio, né, para o processo de contração muscular. Mas ele também atua como segundo mensageiro intracelular. Como assim? Bom, o cálcio, tá? Ele também pode atuar no processo de hipertrofia muscular. Ele não atua apenas no processo de contração muscular, mas também no processo de hipertrofia muscular, tá bom? Por duas vias principais, né? A via da calcineurina e a via das proteínas quinase dependentes de cálcio, calmodulina, tá? Pessoal, a calcineurina, antigamente, existia mais uma certeza relacionada à sua importância no processo de hipertrofia muscular. Hoje, o que a gente vê mais na literatura científica é o seguinte. Bom, ela, né, no nível, né, digamos assim, normal, entre determinado valor inferior e determinado valor superior, ela não tem relação com a hipertrofia muscular, ok? Ela é ok, né, não fede nem cheira. Mas parece existir um limiar inferior, na qual a quantidade, a concentração dela pode influenciar negativamente o processo de hipertrofia muscular, e um limiar superior, na qual ela pode atuar de forma positiva no processo de hipertrofia muscular, tá? E as calmodulinas, né, principalmente a calmodulina 2 e a 4, né, elas são proteínas, né, ativadas pelo cálcio que podem influenciar diretamente a via do mTOR. Todos os caminhos levam para o mTOR, promovendo o aumento da síntese proteica. Então, o cálcio ele não atua apenas, né, no processo de contração muscular, mas ela pode atuar também de forma a potencializar a síntese proteica. Então, só para a gente explicar um pouco melhor, você tem um treinamento resistido, aí vai sinalizar para a via dependente de cálcio, né? Então, devido à concentração de cálcio, vai aumentar o processo de contração vai aumentar a concentração de cálcio na membrana celular, no citoplasma da célula. Por que vai aumentar a concentração de cálcio? Porque você está sinalizando para que ocorra a contração muscular. Ou seja, todo aquele processo. Sinalizou, despolarizou a membrana celular, liberou cálcio, o cálcio ligou com a troponina liberou a tropomiosina para a actina, para a miosina conectar com a actina e fazer o processo de contração muscular. Então, vai haver uma liberação maior de cálcio na célula para que ocorra a contração muscular. Logo, a gente vai conseguir ativar, sinalizar, aumentar, né, despertar, ativar as outras vias, como a de calcineurina e também as vias de calmodulina, cálcio-calmodulina, ok? Essa calcineurina, né, após ativada, ela vai atuar sobre diversos fatores anabólicos subsequentes, como o fator de melhoramento dos miócitos 2, o fator nuclear ativador de células T, tá? Que é esse aqui, e fator de transcrição GATA. Basicamente, o que vai acontecer é aquilo. Aumentou a concentração de cálcio, você vai ter uma maior sinalização da via da calcineurina. Essa maior sinalização da via da calcineurina vai aumentar o processo de transcrição proteica. O processo de transcrição proteica, o que vai fazer? Aumentar a quantidade de RNA, nossa, ficou horrível, mensageiro. Gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? Espera aí. De RNA mensageiro. Rapidinho. NA mensageiro. Beleza? Logo, se você tem mais RNA mensageiro, você vai aumentar o processo de síntese proteica. Simples assim. Você está vendo como está tudo correlacionado? Todos os processos estão correlacionados, tá? Bom, eu comentei sobre a questão do ácido fosfatídico lá no início, que ele pode tanto ativar a via do mTOR, como dar um bypass e já ativar diretamente a proteína P70S6K. Como é que acontece? A tensão mecânica é percebida pelos costâmeros e integrinas, que são aquelas antenas que vão conectar o meio extracelular com o meio intracelular, com o meio intracelular, ela vai sinalizar a ativação de uma enzima chamada fosfolipase D1, que é essa aqui. Essa enzima, ela converte, tá, a fosfatidilcolina em ácido fosfatídico. Pronto. Esse ácido fosfatídico ele é um sinalizador direto, tá, do mTOR.
Ele é um sinalizador direto do mTOR. Entretanto, ele também pode sinalizar diretamente para a proteína P70S6K, que está diretamente relacionado com a síntese proteica. Então, aqui ele atua por duas vias. Ele pode atuar para o aumento da síntese proteica, tanto pela via do mTOR, como pela via do P70S6K. Ok? Por isso que é tão importante. Tá? Além disso, essa conversão, né, essa tensão mecânica vai aumentar a concentração dessa enzima fosfolipase D, a PLD1, e o aumento da concentração dessa enzima, ela inibe aquelas vias catabólicas, tá? Como, por exemplo, a via da família FOXO. Logo, essa via do ácido fosfatídico, ela influencia o processo de hipertrofia muscular de forma positiva, tanto de forma anabólica como de forma anticatabólica. A miostatina, sempre que vamos falar sobre miostatina, trazem a foto desse boi, né? É impressionante. Porque a miostatina é uma proteína que ela inibe o crescimento muscular. Ah, nossa, que ruim então, pô. Por que a gente tem isso? Pra gente não ficar grandão. Cara, é um mecanismo de controle do corpo, tá? Para que a gente tenha uma longevidade. Porque esse crescimento muscular excessivo, ele não é saudável, tá? Então, embora muitas pessoas possam achar estético e tal, pô, o boizão aí, pô, queria ser grandão assim. Cara, isso não é saudável, tá? Mas existem pessoas que elas possuem uma quantidade menor dessa proteína, tá? Consequentemente, elas têm uma genética mais favorecida para o crescimento muscular. E existem algumas alterações genéticas que são feitas em alguns animais com supressão dessa proteína para que eles possam crescer mais, tá? Porque a miostatina, como escrevi aqui, ela funciona como um freio natural, limitando o tamanho que seus músculos podem agir. Tá? Então, ela, além de inibir o crescimento muscular, ela pode, inclusive, também aumentar a degradação muscular. Mas entendam, isso é um processo natural do nosso corpo. Tá? Isso é importante para a manutenção da nossa vida. Então, embora possam pensar que isso é algo ruim, não, isso é algo benéfico, pensando no funcionamento saudável do nosso organismo. Tá, mas por que eu trouxe essa questão da miostatina aqui na hipertrofia muscular? Só pelo boi? Não, porque o treinamento de resistência, tá? Ele, através da ação mecânica, ele tem a capacidade de reduzir a expressão e ou a atividade da miostatina. Lógico que não é nada grotesco, né? A ponto de, ai meu Deus. Mas, quando a gente realiza um treinamento resistido, a gente consegue ter um crescimento maior do que aquilo que a gente teria se não crescesse, ou se não treinasse. Tá? Um dos fatores é a inibição, tá? Ou a redução da expressão da proteína miostatina. Por quê? Quando a gente faz o treinamento resistido e tem um processo de tensão mecânica, a gente aumenta a expressão de alguns inibidores naturais da miostatina, como a folistatina. Consequentemente, se eu aumento a expressão da folistatina, eu diminuo a síntese do RNA mensageiro da miostatina, ou seja, diminuo a produção da miostatina. Logo, eu posso promover um maior crescimento muscular e menor degradação proteica, tá? Quanto também a gente atua aqui nos seus mensageiros secundários, digamos assim, que eles inibem a via da PI3K-AKT. Ou seja, a gente aqui, além de, quando a gente treina, além da gente diminuir a expressão e atividade da miostatina, MSTN, tá? A gente diminui a degradação proteica, tá? Degradação proteica. E a gente aumenta, consequentemente, a síntese proteica, o que a longo prazo vai levar a um processo de hipertrofia muscular. Ok? Então, olha que interessante. Olha quão importante o treinamento resistido na musculação, tá? Pensando no processo de hipertrofia muscular. Olha quantas vias que a gente atua, né? Olha quão importante é a gente realizar um treinamento resistido, principalmente se ele for adequado para a manutenção, para a melhora da nossa massa muscular. E por fim, eu trago aqui a MPK, a via de sinalização da MPK, que é a proteína quinase ativada por AMP. Bom, se a proteína quinase ativada por AMP, quanto maior a quantidade de AMP que eu tenho, o que vai acontecer? Maior a ativação dessa via, correto? E de onde é que vem o AMP? O AMP vem do ATP.
que é a adenosina trifosfato, AMP é a adenosina monofosfato. Beleza. Se o AMP vir do ATP, então como é que eu vou aumentar a concentração de AMP? Bom, se eu for utilizar ATP como moeda energética, eu vou ter que quebrar para utilizar a energia que está dentro do ATP, eu vou converter ATP em ADP, que é a adenosina difosfato, e aí utilizando mais uma vez a energia, digamos assim, ela vai ser convertida em AMP. Logo, quando eu estou fazendo uma atividade física, né, quando eu estou lá fazendo treinamento resistido e tudo mais, né, lá na musculação, eu preciso de ATP para gerar energia. Se eu for gastando muito ATP, eu vou gerar muito AMP. Se eu começar a gerar muito AMP, eu aumento essa via de sinalização da MPK. E o que tem de importância essa via de sinalização da MPK? Ela regula o balanço energético. Então, quando a gente está gastando muita energia, né, e essa via é ativada, ela vai priorizar a nossa sobrevivência. Porque assim, a gente não pode gastar energia infinito, né? Ou seja, imagina como a gente tivesse um life lá no joguinho. Então a gente tem um limite, a gente não pode gastar o life todo, né? Então ela vai ativar mecanismos para contrabalancear esse gasto energético de forma com que a gente tenha uma sobrevida, ou seja, não, vamos sobreviver, tá, pessoal? Não é todo tempo botar a fábrica lá truvando o tempo todo, não, a gente precisa ter um balanço energético nessa situação. E o que vai acontecer com essa via do MPK? Ela vai inibir o anabolismo, tá? Então ela inibe, embora todos os caminhos levem ao mTOR, esse vai levar também, mas de uma forma diferente. Ele vai inibir a proteína mTOR. Consequentemente, ela diminui a síntese proteica. Tá? Então o pessoal ainda vai falar assim, pô, mas ela é contra o anabolismo, contra a hipertrofia muscular? Como é que funciona isso? Ela aumenta o catabolismo. Ela ativa as vias catabólicas relacionadas à família FOXO. Por quê, gente? Porque ela não quer gastar mais energia para síntese proteica, tá? Quando a gente está fazendo atividade física, cara, não para de produzir proteína aí, gente, pelo amor de Deus, senão eu vou gastar toda a minha energia. E aí ela quer suprir a energia que precisou, que está precisando utilizar. De onde é que ela vai tirar? Ela vai tirar tanto da gordura, quanto do glicogênio, quanto da proteína. A quebra de proteína também gera aminoácidos que vão gerar energia. Então, ela vai utilizar desses processos para manter a quantidade de energia na célula, né, para que ela consiga continuar operando. Então, ela vai falar assim, ó, segura aí na síntese proteica e peraí, vamos manter aqui a energia de forma que a gente continue e consiga fazer o exercício. Tá, a gente está fazendo exercício, mas calma, vamos guardar, ela faz esse balanço energético para a gente, tá? Mas aí vocês vão pensar o seguinte, tá, mas e aí como é que acontece o processo de hipertrofia muscular? É simples. Durante o treino ela é ativada. Por quê? Porque a gente está convertendo ATP em MP, garantindo um suprimento de energia, que o corpo não entra em colapso, ok? Mas depois que o treino acaba, ela diminui a sua atividade. Logo, a via do mTOR, as vias anabólicas, elas continuam presentes. Então, ela como se ela fosse demolir. Ó, pessoal, a gente está demolindo aqui a casa, tá? Quando você está fazendo atividade física. Acabou de demolir, acabou de fazer atividade física, agora chegou um material para a gente recuperar e conseguir fazer uma obra e expandir a nossa casa, por exemplo, da demolição. E é isso que acontece. Ela atua naquele momento quando a gente está fazendo atividade para segurar, né, o suprimento de energia, aí o nosso corpo não entra em colapso, mas quando a gente acaba o treino, aí vem aquele período de janela anabólica, onde o processo de anabolismo chega a ser 5 vezes superior. Tá? Então, é nesse processo que ocorre a nossa hipertrofia muscular. Então, a MPK é super importante no processo. Embora algumas pessoas falem, mas ela é contraproducente, né? Não faz sentido. Mas ela é importante. Para quê? Acabou o treino, beleza. Agora vamos reparar o dano. A gente demoliu aqui a casa, vamos reparar o dano. Vem aminoácidos, vem a glicose. Vamos aqui recuperar essa casa de forma que ela fique mais resistente ainda. E é assim que funciona, né? Um processo de hipertrofia, você está aqui, aí você está fazendo um treino, você quebra a proteína, e aí acabou o treino, você constrói. E aí você vai para um outro platô. E aí vem, quebra de novo no outro treino, constrói e por aí vai. Até você ir crescendo de forma crônica, né? Não é pontual. Tá? E aí você vai crescendo pouco a pouco. Tá bom? É assim que funciona. Então vou fazer aqui uma conclusão, tentar fazer, né, muita coisa, né, do resumo que a gente falou. Como é
não é complexo, mas é bonito, né? Ou seja, não é só levantar o peso e acabou. Ou como dispara inúmeras sinalizações do nosso organismo para que ocorra o processo de hipertrofia muscular. Então, a gente tem a tensão mecânica, a gente tem a integrina aqui, os costâmeros, por exemplo, e aí a gente vai ativar aquela proteína FAC, ok? Bom, e ela vai disparar diversas, uma cascata de sinalizações bioquímicas para o processo de hipertrofia muscular, tá bom? Então, quando ativado, ela vai aumentar a atividade dessa enzima PLD1, que vai converter fosfadilcolina em ácido fosfatídico, como a gente viu. Esse ácido fosfatídico ele vai ativar a via do mTOR, que a via do mTOR vai ativar a proteína P70S6K, que vai aumentar o processo de síntese proteica. Além disso, essa via do mTOR ela vai inibir essa proteína 4-EBP1, que ela inibe, né? A 4-EBP1 inibe esse fator de ligação, e esse fator de ligação ele está relacionado com o aumento da síntese proteica. Consequentemente, a mTOR aumenta a síntese proteica por essa via, tá? Porque ele está inibindo o que inibe, ok? Além disso, o ácido fosfatídico ele vai atuar na proteína P70S6K, ativando ela, beleza? Que vai levar a um processo de síntese proteica. Essa é uma das vias. Além disso, eu não vou riscar aqui para não ficar... Não, vou riscar. Ela inibe a PLD1, o aumento, né, o seu excesso, né, o seu aumento de concentração inibe a FOXO. E a FOXO, por exemplo, a classe-família FOXO, ela está relacionada com a degradação proteica. Logo, se ela inibe algo que está relacionado com a degradação proteica, ela é anticatabólica. Pronto, a gente falou de uma das vias aqui. A gente viu também que a tensão mecânica ela ativa a via PI3K AKT. Isso aqui ficou feio, né? Deixa eu apagar aqui, tá? Só para não confundir vocês. PI3K AKT, tá? Essa via PI3K AKT, ela funciona também por duas vias. A via anabólica, pela via do mTOR, como a gente já viu, e a via anticatabólica. Beleza? Eu vou até manter esse tracinho aqui para aproveitar. E aí ela atua por duas vias, anabólica e anticatabólica, ok? A gente viu também que a tensão mecânica ela vai ativar a via do da MAPK. Tá? A gente tem duas aqui, não era para ter a segunda não, mas vamos lá. Essa MAPK, beleza? Ela vai aumentar o processo de transcrição proteica, tá? Ou seja, ela vai aumentar a quantidade de RNA mensageiro, que é a receita do bolo. Lembra lá da receita do bolo? Ela atua por 3 módulos, tá? Em um dos módulos, inclusive, ele vai... Opa, desculpa. Em um dos módulos, inclusive, ele vai fazer o quê? Todos os caminhos levam o quê? Oxi, gente, desculpa. Todos os caminhos levam ao mTOR. E é isso que ele vai fazer. Todos os caminhos levam ao mTOR. Beleza? Aumentando o quê? A síntese proteica, por essas duas vias. Ótimo. A gente ainda tem aqui o processo de contração muscular. Ele vai aumentar a concentração de quê? De cálcio. Ao aumentar a concentração de cálcio, ele vai aumentar a atividade da calcineurina das proteínas quinase dependentes de cálcio e calmodulina. Essa calcineurina ela pode atuar no núcleo, aumentando o quê? A quantidade de RNA mensageiro, que vai aumentar o quê? A síntese proteica. Essas proteínas quinase dependentes de cálcio e modulina, elas podem também vir aqui e levar o quê? Ao mTOR. Todos os caminhos levam ao mTOR. Impressionante. Tá? Aumentando o quê? A síntese proteica. A gente falou também da miostatina. Tá? Quando a gente tem um processo de tensão mecânica, ela aumenta a atividade da fluostatina, que é o inibidor da miostatina. Ao inibir a miostatina, você tanto diminui o processo de degradação proteica, como aumenta o processo de síntese proteica. Tá? Porque ela vai diminuir a atividade também desse segundo mensageiro aqui. Esse segundo mensageiro aqui, ele inibe a AKT. Se ele inibe a AKT, ele está relacionado com a degradação proteica. Se ela inibe o que inibe, então ela diminui a degradação proteica. Tá bom?
E, por fim, a última via que nós vimos foi a via do AMPK, ou seja, a gente está tendo lá um processo de contração muscular, aumentou aqui cálcio, mas também vai aumentar o que? A AMP. Por quê? Porque eu estou utilizando mais energia na contração muscular, eu estou utilizando muito ATP. Então, se eu estou utilizando muito ATP, eu aumento a concentração de AMP. Se eu aumento a concentração de AMP, eu aumento a ativação dessa via do AMPK. Se eu aumento essa via do AMPK, ela inibe a via do AKT e ela ativa a via catabólica da família FOX ou, consequentemente, ela aumenta a degradação proteica e diminui a síntese proteica. Então ocorre esse balanço todo. Só isso aqui, só isso tudo aqui. Né? Fora outras coisas, né? Que esse eu resumi, é um resumo mais detalhado, mas é um resumo das vias bioquímicas de sinalização que acontece para a hipertrofia muscular. Tudo isso acontece na sua célula, tá? Quando você está lá levantando o seu pezinho lá, ó, firme, forte, feliz, né? Você com uma garrafa de água em um sonho de ficar forte, e é tudo isso que acontece no nosso organismo, por meio da tensão mecânica, tá? Ainda tem os aspectos hormonais que também interagem, enfim, você tem diversas questões interagindo ao mesmo tempo, né? Suplementação, hormônio, entendeu? Então, neurotransmissores, enfim, a gente tem outras situações que acontecem concomitantemente, mas só para vocês terem uma noção. Vocês entenderam como é muito mais complexo do que simplesmente levantar um peso? Como que o processo de hipertrofia muscular não é um processo simples, por isso também que não é algo fácil, não é algo que acontece da noite para o dia. O processo de hipertrofia muscular é um processo crônico, tá? Então ele demora para acontecer, né? Ele vai demorando para acontecer. Não é algo pontual que você treina um dia e acabou. Não, não é isso. É um processo crônico. Por quê? Olha a quantidade de vias que acontece. Nosso corpo ele vai se tornando cada vez mais se adaptando cada vez mais ao treino, entendeu? Vai se adaptando cada vez mais ao treino. Então, o nosso corpo ele vai se organizando cada vez melhor. Tudo bem? Então, basicamente é isso que eu queria passar aqui para vocês. Agradeço mais uma vez a vocês estarem aqui nessa aula. Trouxe diversas informações, né? Provavelmente muitas delas vocês nunca tinham ouvido falar. É sempre bom, né, fazer essas aulas porque a gente relembra algumas coisas. Para passar o conteúdo a gente tem que estudar novamente, até para passar o conteúdo de uma forma mais fidedigna, né? Uma coisa é você aprender, outra coisa é passar para outra pessoa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer, foi uma satisfação fazer essa aula aqui, realmente ficou muito boa. A próxima vai ser sobre estresse metabólico, dando continuidade e depois dano muscular. A gente vai trabalhar esses três pilares nas próximas aulas sobre o processo de hipertrofia muscular, ok? Então, aguardo o feedback, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem comentário para mim, tá? Se inscrevam na página, tá? Botam lá o botão de like se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, não botam de dislike, tô brincando, pode colocar, tá? Estou aberto a sugestões, a feedbacks e a dúvidas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aula.